Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vou tomar um café com vocês e vou contar sobre a minha primeira maratona. Eu sei, gente, esse canal não é sobre corrida, mas ele é sobre a minha vida e eu vou falar sobre essa experiência enquanto eu tomo um cafezinho. Vamos lá, eu corro há 6 anos. E para comemorar aí os 6 anos correndo, eu decidi correr uma maratona. E eu não sabia onde eu ia morar no começo desse ano. Cheguei a cogitar a maratona de Brasília, né? Que acontece inclusive esse fim de semana, da live. Fiz muitas contas e no fim eu decidi correr a SP City, que é uma maratona extremamente tradicional. Não é uma extremamente tradicional, mas é uma maratona que tem há 10 anos em São Paulo e há 10 anos ela vem crescendo e vem trazendo experiências novas para tanta gente. A versão de 2026 teve uma largada única com 32 mil participantes, cerca de 23 mil pessoas correndo a meia maratona e umas 8 mil e poucas pessoas correndo a maratona. E a gente larga tudo junto ali do Pacaembu, atravessa São Paulo, passa pelo Centro Histórico, Catedral da Sé, até que a gente vai lá pro Jockey, depois atravessa o Pinheiros e vai para São Paulo, vai pra USP e volta pro Jockey. Então, assim, é uma experiência muito, muito legal. E foi essa maratona que eu decidi correr no começo do ano. Como eu disse pra vocês, eu não sabia nem onde eu ia estar morando. Calhou que eu estou morando agora em Porto Alegre. E foi a minha primeira maratona, tá? Eu já tinha corrido três meias maratonas anteriormente, uma em 2024 e duas ano passado. E eu achei que estava pronto junto com a minha treinadora. Eu vinha treinando normalmente, até que dia 30, corri 12 quilômetros com uma dor no joelho, que eu não... que eu suportava, mas que eu não gostava dela. E depois disso eu fiquei sem correr até ontem. Ai, que desespero. Eu fui atrás de médico do esporte, comecei físio, né? Conversei com o meu nutri, conversei com a treinadora. A gente adotou uma estratégia de crossover de treino, então eu treinava basicamente bicicleta 2 a 3 vezes na semana, ali 1 hora, às vezes até mais. E eu fazia fisioterapia e voltei a correr intervalado. Então eu corria assim, primeiro treino meu, eu corria 30 segundos e andava 1 minuto e meio. E aí eu fui aumentando a quantidade que eu corria e diminuindo a quantidade que eu caminhava, até que no domingo anterior à maratona eu consegui, no sábado inclusive, eu consegui correr 14 quilômetros. Nesse esquema de intervalo, eu corria 6 minutos e andava 1. E eu fui, gente, com a cara, a coragem e com todos os meus boletos pagos pra maratona, né? Eu já tinha pago a corrida, já tinha pago o hotel, as viagens. E falei, vou. E eu fui. E eu corri, tá? Eu fiquei hospedado no hotel Bela Sintra, Transamérica Executive Bela Sintra, ali da Paulista. Ele fica uma quadra da Paulista. E é um dos hotéis que é parceria com a SP City. Só que a parceria, na verdade, era se você comprasse 2 diárias, aí você conseguia desconto. Eu, pelos meus horários de voo, não precisava de 2 diárias, comprei uma diária só. Esse hotel, ele forneceu pra gente café da manhã às 4 horas da manhã. Então, assim, incrível. E a largada da SP City começava às 5h10 com os PCDs, né? E depois com a Elite. Então, essa foi a situação que eu me encontrei. Tomei meu cafezinho de manhã e fui. Eu me preparei, eu levei roupa para frio, tá, gente? Eu levei manta térmica, eu levei capa de chuva, eu levei 2 manguitos, eu levei luva, touca, corta-vento. E nada disso foi necessário. Consegui sobreviver tranquilamente com uma camisetinha e um manguito. Inclusive o manguito eu tirei com 3, 4 km, botei no bolso, um abraço. Não vou falar sobre estratégias de suplementação, porque eu acho super individual, mas vamos dizer que eu comi tudo que tinha, tá? Existem estômagos, gente, que não aguentam comer tudo que vem pela frente. Desculpa te dizer isso. E é por isso que tanta gente passa mal e tem diarreia, porque as pessoas comem tudo que vem pela frente sem treinar. Eu treinei isso e pra mim funcionava, tá?
Depois que eu terminei a meia maratona, eu comecei a segunda parte e eu comecei a sentir um desconforto no joelho, que não era a dor que eu sentia lá no começo. E eu já fui preparado, eu já fui sabendo que essa dor poderia voltar. E a estratégia era andar, voltar a correr, andar, voltar a correr. Ali eu tinha conseguido ir num pace de 6:15 e quando a dor começou a aparecer, eu baixei o acelerador para um pace ali de 7,5 para 8 e ali eu continuei caminhando, correndo. A maratona é um jogo mental. Então eu fazia, não, a gente vai caminhar, correr pelo menos mais 1 quilômetro. Corria 1 quilômetro e caminhava um pouquinho, corria 1 quilômetro e caminhava um pouquinho. Ou corria até a estação de hidratação, daí eu pegava o gel e ia andando, e aí eu corria depois. E foi isso que eu tentei fazer. E deu certo. Ah, que parte bacana é aquele terço final da prova, gente, do km 30 até o 42, gente, que marasma aquela USP, né, na verdade. Corrimos por ali, no km 37 tem aquela praça do relógio ali na USP, tinha um menino que não tava bem, e aí eu parei para atender, tinha uma médica atendendo o paciente, eu e mais um acompanhante, até que chegou a motinha da equipe de emergência. Enfim, o menino voltou a conversar, o menino estava desmaiado, o menino voltou a conversar, e aí deixamos ele aos cuidados da equipe quando a gente viu que ele estava acordado, enfim, bem. Infelizmente a gente teve aí a notícia de um óbito na prova, meus sentimentos a todos os familiares, e, gente, é muito difícil. São 33 mil pessoas correndo. Esses eventos, eles acontecem. E qual é que é o dever dos corredores e o dever dos organizadores? É dimensionar bem o atendimento. É a gente dar a melhor oportunidade para as pessoas, caso aconteça algum sinistro desse, né? Considerando que numa prova dessa a gente tem as ruas todas fechadas e que o SAMU não chega, o transporte da prova, né, os médicos da prova, eles têm que estarem aptos para isso, tem que fazer um atendimento bem legal. E a gente tem que dar esse suporte. A princípio, pelo que foi divulgado, esse paciente ele teve o suporte que ele, todo o suporte que ele conseguiu. Infelizmente ele não conseguiu sair dessa. Fica aí os meus sentimentos a todos os envolvidos e, enfim. Agora vamos falar da minha experiência pessoal, tá? Antes das lesões, antes da lesão, eu ia correr a prova em umas 4 horas, tá? O plano era esse. Corri a prova em 5 horas e 25 minutos. Gente, que tristeza é correr uma maratona em 5 horas. Em algum momento passou, sabe aquelas senhorinhas da superação, que é só o joelho e o osso correndo? E ela corria firme na minha frente, ela me passou, ali eu quis desistir. Mas eu tava num ponto que o Uber não chegava. Então assim, se eu tenho que caminhar até lá no Jockey pra pegar o Uber, eu vou correndo. E foi isso que eu fiz. E aí depois que eu atendi esse moço, também me deu um pouco de ânimo, assim, porque eu me agarrei às minhas motivações de vida, sou residente de medicina de emergência. E do km 36 pra frente foi só aqui, tá? Foi só aqui. Eu subi desse ladeira e eu fiz tudo focado. Claro, eu parecia que eu tava caminhando, mas eu estava correndo, eu juro. E foi uma experiência muito, muito incrível de superação. Eu acho que a maratona ninguém precisa correr 42 quilômetros, mas é uma superação pessoal tão grande que você... Enfim, é muito difícil de dizer. Quem corre é porque tá muito preparado e mentalmente preparado por aquilo. E, enfim, com tudo que aconteceu esse ano na minha vida, eu consegui correr uma maratona e isso é uma coisa que é mágica. Mas hoje é o dia seguinte e eu não consigo andar. Tá? Eu tô sentado na cadeira, graças a Deus eu botei na cadeira de rodinha e eu vou ficar nessa cadeira eu acho que o dia inteiro, porque eu não consigo andar.
Levantar dói, o tornozelo dói, os dedos dói, o joelho dói, a coxa dói, o quadril dói, a coluna dói, o abdômen dói, as costas, esse movimento aqui dói. Levantar o braço dói, tudo dói. E é isso, gente. A maratona tem um preço e o preço é muito alto. O preço é antes, o preço é durante, o preço é depois, o preço é nas suas motivações, o preço está no custo financeiro, gente. É caro demais correr uma maratona fora da cidade que tu tá morando. É muito caro correr uma maratona fora da cidade que tu tá morando. Tudo isso é um custo. Eu corri uma maratona sem ninguém tá me assistindo. Eu não tive apoio de familiares, eu não tive apoio de amigos. Eu jantei com a amiga, com a Isa e com o Lucas no dia anterior, mas eles, enfim, tinham trabalho e eu nem sabia se eu ia conseguir terminar a prova. Mas a gente tem que tirar a motivação lá de dentro. E era tão bonito ver as famílias acompanhando com plaquinha de papai, termina a prova. Gente, enfim, a maratona é uma coisa de maluco. Eu não sei quando eu vou fazer a próxima, tá? E eu não sei se eu tenho energia pra fazer a próxima. Eu acho que a primeira, ela é pra aprendizados. A primeira é pra aprendizados. E quais são os aprendizados daqui pra frente? Primeiro, né? Eu acho que eu acertei na suplementação e na hidratação. Eu acho que é isso. Eu perdi um pouco de água, então, no mais, tudo certo. A preparação, eu aumentaria bastante a quilometragem semanal, tá? Meus picos foram com 55 quilômetros, isso é muito pouco, foi muito pouco, tá? Preferia ter sentido mais dor durante o treinamento do que no dia da prova e no pós-prova. Então eu tranquilamente faria aí um ciclo, próximo ciclo, com pelo menos uns 60 quilômetros por semana aí nas semanas de base, com picos de 70, 80, de verdade. E eu não faltaria nenhuma sessão de treinamento de fisioterapia ou de musculação, que aconteceu que eu faltei. E eu não faria uma maratona no R1 outra vez. Graças a Deus o R1 não volta mais. Então, enfim, é isso. Vou até botar no peito, porque gente, ontem eu viajei a volta toda de Congonhas a Porto Alegre com a medalha no peito, no avião. E é isso. Eu vejo vocês numa próxima. E, sabe, agora eu tô lendo um livro que eu acho que ninguém vai ter em mãos e que tá sendo muito interessante até o momento, que é a história documental da Excomunhão de Lutero, volume 1. Enfim, a gente conversa sobre esse livro quando eu terminar. E as coisas estão... Eu tô indo, tá? Eu tô progredindo. É um livro histórico, com documentações. E eu tô progredindo até interessantemente. Talvez eu acabe de ler novamente Correr, do Drauzio, porque eu descobri que eu não tinha vídeo aqui no canal. E se eu lê-lo, se eu o ler, eu volto aqui com essa resenha, quem sabe essa semana, para complementar as minhas impressões sobre o que é correr uma maratona. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.